Olá, olá, meu nome é Nelson Silva, também estão aqui para mais um vídeo, neste caso para a série de nome Programar em Go, e hoje vamos falar sobre arrays. E o que é um array? Basicamente um array, pode ser chamado também de um vetor, tem um tamanho fixo e é utilizado para armazenar um conjunto de dados de uma forma sequencial. É mais útil pensar em um array como um conjunto de variáveis do mesmo tipo, em que essas mesmas estão posicionadas na memória de forma adjacente. Tais variáveis são chamadas de elementos e cada um desses é identificado por um índice. Posto então esta parte teórica, poderemos passar para a parte prática e vamos começar então por criar o nosso array. Portanto, eu vou-vos ensinar aqui duas formas de criar um determinado array, onde vamos primeiro colocar o seu número de elementos e um outro onde podemos então criar de acordo com os elementos que iniciamos nesse mesmo array. Ora bem, vamos fazer o seguinte. Vamos criar então aqui um array que se vai chamar de cores e que vai conter como elementos o nome dessas mesmas. Portanto, vamos escrever var, de variable, de variável. Vamos colocar o nome aqui da nossa variável, do nosso array, e temos que colocar aqui os parênteses retos, que é o que depois mais tarde vai identificar com o próprio índice, e vamos ter que dizer aqui o número de elementos que queremos ter dentro do nosso array. Portanto, eu vou colocar aqui, porque não, 5 cores, 5 elementos, e vão ser todos do tipo string. Ok. Colocando então o tipo, vamos então adicionar as determinadas cores ao nosso próprio array. E como é que fazemos isso? Nós, se não tivermos a colocar os determinados elementos diretamente quando estamos a declarar o nosso array, basicamente vamos fazer isso já a seguir, vamos ter que colocar agora desta forma determinados elementos para preencher um array que está atualmente vazio. Portanto, este array dá para 5 elementos, vamos então adicionar esses mesmos. Chamamos então pela sua identificação, que é então o próprio nome. Vamos abrir aqui o nosso parênteses reto e dentro vamos colocar o índice que mais tarde vai identificar esse mesmo elemento. Atenção, é muito importante aqui saberem que o próprio índice é sempre um número abaixo relativamente ao número do elemento. Portanto, se vamos adicionar o primeiro elemento ao nosso array, o índice será menos 1, que dará então 0. Ok? Portanto, o primeiro elemento, índice 0, que é sempre por onde começa o primeiro elemento, por 0. E agora vamos adicionar, por exemplo, a cor azul. Ok. Se agora nós quisermos adicionar um outro elemento, vamos ter que incrementar o dado índice. Portanto, segundo elemento, índice 1, porque é sempre um valor a menos. Portanto, aqui vai ser 1 para o segundo elemento, onde vamos ter como nome verde. Ok? É esta a segunda cor, primeiro índice. Para a terceira cor, vamos ter o segundo índice, o índice número 2, quero dizer, que vai tomar valor o terceiro elemento de amarelo. Assim, seguidamente, vamos adicionar mais duas cores, porque só podemos ter 5 elementos, e vamos adicionar, por exemplo, o quarto elemento, índice 3, vai ser a cor vermelho. Ok? E por último, porque não, aqui o índice, claro que vamos só corrigir aqui, não é um 0 e sim um igual, parênteses reto, o índice 4 para o quinto e último elemento. Portanto, igual a laranja. Ok. Portanto, nós neste momento acabamos de trabalhar com o determinado array, não só o criamos, como também adicionamos os próprios elementos para preenchê-lo. Agora o que nós podemos fazer, antes de sobrepor este array com a sua declaração e a criação de elementos no momento em que este é criado, é apresentar, porque não, o número de cores. E isto tudo com um método que já aprendemos, que é o método length, que nas próprias strings nos retorna o número de caracteres, mas que, ao trabalhar com um determinado array, vai-nos retornar então o número de elementos. Vamos só fazer isso. Escrever aqui fmt.println para apresentar essa informação ao nosso utilizador. E por que não escrever número de cores, 2 pontos. Aqui vamos ter um retorno de um inteiro, portanto, número seja ou não decimal. Portanto, D, colocar um /n porque não será a última linha de output para o utilizador. E agora só temos que chamar a função len e agora dentro o nome do nosso array, ok? Que é o que o identifica.
Se agora for então e executar, vamos ter e ver que o número de cores será então igual a 5. Como é que executamos? Então go run o nome do nosso fecheiro 09-tab, clicamos no Enter e vamos poder ver que o número de cores, claro que aqui não é o println e sim o printf, peço desculpa, correr novamente e vamos ver então número de cores é igual a 5 porque temos cerca de 5 elementos. Ok, e agora eu pergunto, como é que vocês acham que podemos sempre obter a primeira cor, o primeiro elemento de um determinado array? Para isso temos que usar então o índice, que tal como eu vos disse no início, o primeiro elemento tem sempre o mesmo índice, que é o índice 0. Portanto, vamos apresentar essa mesma informação, que será então fmt.printf, e agora não vamos usar o println, obviamente. Vamos chamar de primeira cor, quando aqui vamos ter o elemento é do tipo string, portanto posição S. Não esquecer o /n porque não será a última linha de output para o utilizador. E agora temos que chamar o nosso determinado array e temos que colocar também o determinado índice. Sendo este o primeiro elemento, será obviamente -1, que é então o índice 0. Ok? Portanto, aqui o resultado esperado será a cor azul como primeira cor. Vamos só ver. Número de cores continua a ser 5 e a primeira cor é então o azul. Agora, mais complicado é saber como é que nós obtemos sempre o último elemento de um determinado array sem saber então o seu número de elementos. Ou seja, se nós não sabemos o número de elementos, basicamente não podemos saber o índice desse último elemento. Ou seja, o que nós teríamos que fazer aqui era algo como o seguinte. Se nós sabemos então o número de elementos com o método len, e sabemos também que o índice é sempre um número a menos relativamente ao número do elemento, temos então que fazer o seguinte, len -1, e é isso que vamos fazer, mas sempre colocando essa mesma expressão dentro dos próprios parênteses retos. Vamos então fazer isso mesmo, fmt.printf, vamos escrever última cor, como se fosse o último elemento, será novamente do tipo string. Não é necessário colocar aqui o /n porque é a última linha apresentada para o utilizador. E agora cores, ok, que é o nosso array. E dentro dos parênteses retos vamos colocar a seguinte expressão aritmética. Portanto, o número de elementos, que já vimos que é len cores. Portanto, aqui vai ser retornado 5. E 5 menos 1 dá então o último elemento, que é o quarto índice. Ok? Portanto, vamos aqui fazer -1. E assim vamos sempre saber qual é o último elemento relativamente a qualquer um determinado array. Vamos gravar e temos que obter como última cor a cor laranja. Vamos só visualizar. Podemos ver que temos o número de cores 5, primeira cor azul e a última cor laranja. Ok. Agora, para terminar, vou-vos então explicar como é que podemos declarar um determinado array e colocar numa só linha os seus determinados arrays, sendo que o número de elementos vai ser detectado relativamente ao seu conteúdo e à sua declaração. Vamos então fazer isso. Para isso, vou então sobrepor a nossa variável, o nosso próprio array, e vou fazer o seguinte. Cores vai tomar valor de um novo array, e aqui não vamos colocar, neste caso, 5, dentro de parênteses retos vamos colocar 3 pontos, para ser detectado automaticamente consoante o determinado nosso input dentro das chavetas, ok? Vou colocar aqui o tipo, vai continuar a ser string, agora chavetas, ok? Abrir e fechar, e dentro vamos colocar o número de elementos que a gente queira. Por exemplo, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, colocar azul, vamos colocar depois o verde, ok, o amarelo, continuando com o vermelho e não o laranja fica para o último, vermelho e agora se eu então gravar e executar uma última vez, até posso mudar o primeiro elemento de azul para branco, vamos poder ver que agora vamos ter número de cores 5, primeira cor vai ser o branco e a última cor vai continuar então a ser o laranja. Vamos então executar, validar uma última vez e podemos ver o mesmo número de elementos, ou seja, número de cores 5, primeira cor temos o branco e a última cor laranja. Ok.
Feito isto, era basicamente isto que tinha para vocês, tudo isto relativamente então aos próprios arrays. No próximo vídeo vamos falar sobre o if, o else if e o else, que são então as determinadas decisões que vamos aprender a usar. Uma das grandes partes da linguagem da programação, de qualquer uma delas, ok? É o poder de tomar decisões consoante então determinadas condições. Não se esqueçam de praticar, porque é mesmo muito importante reforçarem todo o vosso conhecimento. Espero também que estejam a aproveitar o vosso dia da melhor forma possível. Não se esqueçam de comentar se tiverem qualquer dúvida, de partilhar o vídeo, de seguir todas as redes sociais, têm todo o código de todas as séries no próprio GitHub, está tudo na descrição. E para terminar, não se esqueçam de colocar o sininho para receberem as notificações relativas aos próximos vídeos que irão sair desta e ou de outras séries. Não se esqueçam de subscrever, de deixar o vosso like e, como sempre, já sabem, Happy Coding!